Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Alica Salles, esse é o canal Terabíblia. Sejam bem-vindos e vamos começar nosso primeiro estudo semanal. Nós começamos, então, com uma sugestão de leitura, está na descrição do vídeo. Já deixei o da próxima semana para vocês irem lendo antes de eu fazer o próximo comentário. E dentre as reflexões, esse ano... Eu me senti inspirada a falar a respeito da árvore da vida, porque para mim a árvore da vida é um dos assuntos mais centrais, ele é o objetivo, final de todas as coisas. Por isso que ele está lá em Gênesis, logo no começo, desde quando se fala da relação de Deus com o homem, as primeiras instruções lá em Gênesis 2, quando Deus falou que ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim e também a árvore da vida. Lá a gente já entende que o homem tinha liberdade de escolher, as árvores estavam disponíveis, porém foi a primeira coisa que Deus falou: pode comer de tudo que tem no jardim, só não pode comer da árvore do bem e do mal, porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. Então a morte não existia antes de comer-se desse fruto. Pois bem, o homem comeu desse fruto, do conhecimento do bem e do mal. Então a gente pode ver que primeiro houve uma desobediência. A gente vai ver a história da serpente, isso tudo está na leitura, que era astuta, enganou e seduziu, dizendo que eles não iam morrer e que era Deus que estava privando eles de serem como Deus e conhecerem o bem e o mal como Deus conhece, Então, a partir dessa tentação, a mulher querendo ter o discernimento, querendo ter esse poder de conhecimento do bem e do mal, acabou deixando para um segundo plano a orientação de Deus, e ela e seu marido comeram e eles acabaram conhecendo a morte. A morte entrou no mundo, a morte entrou no mundo. E quando entrou a morte no mundo, toda essa configuração da natureza entrou numa outra vibração, porque eles tinham um corpo de luz, eles tinham um corpo espiritual, eles não tinham um corpo mortal, contanto que Deus foi lá e deu pele, A gente tem o nosso tecido da pele, Deus deu pele. Então, toda a matéria foi transformada, ela entrou no nível de densidade energética, abaixou o padrão energético de toda a Terra, Então, assim, a gente entende que isso é uma sabedoria, A Bíblia é um recorte do todo que existe. Então, a gente consegue, através da Bíblia, compreender coisas que fazem parte de muitos anos, de muito tempo, e que houve uma mutação, contanto que a Terra sofre desgaste, erosão, assim como o homem, como o ser humano também sofre um desgaste até a morte, Mas o ser humano não foi feito para isso. Então o que aconteceu? Deus colocou anjos, para fechar, proteger com uma espada, e os anjos para fechar o caminho da árvore da vida, A gente percebe que não colocou os anjos para proteger a árvore da vida, colocou anjos para proteger o caminho da árvore da vida, Então, assim, a árvore da vida é algo essencial, porque é a árvore da eternidade. Deus diz lá em Gênesis, se o homem comer, agora que ele conhece o bem e o mal, se ele comer da árvore da vida, ele vai ficar para sempre com o mal nele, Então, a ideia era que o homem não tivesse isso, que ele vivesse através do relacionamento com Deus, que ele confiasse no direcionamento de Deus, nas palavras de Deus, naquilo que Deus orientava, Então, ele, dessa forma, ele teria sempre a vida eterna, ele não teria passado pela morte, Então, a gente pode ver que a árvore da vida, eu tenho uma árvore da vida aqui simbólica,
porque eu gosto demais. Eu vejo, para mim, eu olho a árvore da vida e vejo como algo, assim, é a meta, né? O caminho da árvore da vida. E você vê lá em Apocalipse, lá no final, né, que fala, aqueles que vencerem, né, experimentarão da árvore da vida, aqueles que vencerem. Significa que a gente passou a ter algo para viver, para poder ser merecedor da árvore da vida. Só que acontece, eu vou mostrar para vocês nos próximos dias, eu vou fazer uma sequência de vídeos falando a respeito dos frutos da árvore da vida, do caminho da árvore da vida, né? Porque na verdade Deus colocou o caminho da árvore da vida em nós, né? Por isso que quando você come do fruto da árvore da vida, você ganha a vida eterna. A gente precisa se alimentar da árvore da vida para isso, né? Então a árvore da vida, ela é simbólica, né? Ela tem valores e princípios que são os frutos, né? Que a gente precisa produzir eles, né? De dentro para fora, a gente receber esses frutos. E quando você vai olhando, né, em Provérbios, que fala que a árvore da vida é sabedoria, né? Depois você vê lá no Novo Testamento, né, todos os textos estão mencionados, diz que Jesus é a sabedoria e o poder de Deus, né? Ele é a própria sabedoria. Então a gente vê, né, eu vou mostrar para vocês então nesses dias os pontos da árvore da vida, né? E esses pontos são pontos de conexões, né, onde a gente pode se alimentar da fonte da árvore da vida, para que a gente seja transformado, né, ganhe essa conquista, aquele que vencer, que a gente conquiste os frutos da árvore da vida, desses frutos aqui, para que a gente esteja preparado para viver na vida eterna, né? E a gente vê que a árvore não ficou mais escondida, né, pelos anjos. Quando Jesus veio, ele abriu o caminho da árvore da vida, ele diz, eu sou o caminho, né? E tem um versículo que eu quero ler, que é muito interessante, olha, está lá em João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, significa conectado, em comunhão com ele, né? E ele com a pessoa, então quer dizer relacionamento, conexão, comunhão. Esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, né? Porque ele é a porta para a entrada no reino eterno. Jesus é a porta, né? A árvore da vida é a eternidade. Então a porta, né, a passagem que se tornou é através dele, né? Porque como ele tem todos os frutos da árvore da vida, ele tem todos os frutos, né, que são frutos espirituais. E esses frutos espirituais, eles têm dentro de um conhecimento, né, que chama Sefirot, né? A árvore da vida é representada, né, desde o reino celeste até o reino material, trazer o reino de Deus para a terra. E nós vamos ver isso numa série, eu vou fazer uma série, né? Também esses pontos são os chakras, né? Por isso que eu falo que está em nós. A gente recebe a transformação espiritual, né? A gente fala que é a salvação, né? A remissão dessa condição de morte. A gente recebe vida espiritual, vida na nossa alma, né? Que é aquilo que a gente recebe pelos órgãos do sentido. Então a gente passa a receber instruções, a gente começa a transformar o nosso pensamento, nosso sentimento, isso transforma as nossas atitudes e no final a gente vai receber um corpo glorificado, ressuscitado, assim como Jesus mostrou que ele foi o primeiro a receber isso. Por isso que ele é a passagem. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando ele fala que ele é a videira, é muito interessante porque a videira produz uva. E a uva produz vinho, né? E dentro do contexto bíblico, o vinho representa vida em abundância, né? Vida em abundância. Então, a vida em abundância está na videira. Então ele fala que nós somos os ramos, nós precisamos nos alimentar dele para que a gente também dê os frutos,
né, os frutos. E isso é revelado na oração do Pai Nosso também, que é a oração modelo, Então eu vou fazer uma sequência a respeito de 7 pontos, né, que são descritos, que tem tudo a ver, né? Uma parte é a parte energética humana, que eu gosto de conectar com as coisas da Terra, as coisas espirituais vindo para as coisas da Terra, e poder passar um conhecimento para vocês, né? Então eu indico que vocês leiam os textos sugeridos, e é maravilhoso isso, sabe? Jesus é a árvore da vida, ele é o caminho, né? O caminho para a vida eterna, né? Ele é a porta de entrada para o reino. Então, através dele, que nós vamos falar muito a respeito dele, trazendo muito para uma realidade, durante os nossos estudos, a gente vai caminhar dentro do caminho da árvore da vida. Então, a árvore da vida é o nosso objetivo. Então, toda vez que eu for fazer os estudos, eu vou sempre deixar a árvore da vida, né? Toda vez que eu for falar a respeito disso, a respeito de vida, tanto com terapias, né, na parte de cura, quanto nas reflexões, eu vou sempre deixar para vocês lembrarem que é a nossa meta, né? Que através do que ele fez por nós, a gente está caminhando em direção à vida eterna. Esse é o caminho da nossa jornada espiritual, nosso caminho espiritual. Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve reflexão e eu espero vocês na próxima segunda-feira. Um grande beijo.